Bom dia, hoje dia 23 de junho de 2020, vou fazer um vídeo rápido sobre o último capítulo do livro do Pierre Dardot e Christian Laval, A Nova Razão do Mundo, ensaio sobre a sociedade neoliberal. Nesse livro eles vão trabalhando, né, quer dizer, as características não só do neoliberalismo, do capitalismo neoliberal, mas também, enfim, as características nisso que eu tenho chamado de segunda onda, né, de segunda grande ofensiva, principalmente a partir da crise de 2008 e os desdobramentos, né, relacionados com o afastamento do próprio modelo do ponto de vista econômico em relação a qualquer pacto relacionado com a democracia, numa realidade que eles vão colocar como um contexto pós-democrático, né? Um contexto em que existe um afastamento, um divórcio entre o próprio capitalismo, entre o discurso de legitimidade ou de busca de justificativa ou legitimação do próprio modelo capitalista e a democracia, mesmo a democracia liberal. Então, é um contexto de esgotamento, de crise das formas democráticas, das práticas democráticas e da democracia liberal. Eu vou direto para a conclusão, né? Exatamente porque ele aqui faz uma análise do contexto, em que eles fazem uma análise do contexto e, inclusive, abre espaço nessa realidade pós-democrática para entender, quer dizer, uma chave de entendimento para o surgimento, nascimento, renascimento, né, dos neofascismos, das formas totalitárias, das formas do chamado populismo de extrema-direita, né, em que nós estamos definindo, seguindo alguns autores, como novos fascismos, né, como falaria o Fernando Rosas, ou o contexto dos neofascismos contemporâneos. Aqui na conclusão, o título da conclusão do livro é O Esgotamento da Democracia Liberal. Diz aqui, né, quais são os traços que caracterizam a razão neoliberal. Então, aqui ao fim desse estudo, podemos destacar quatro traços, quatro características dessa razão neoliberal. Em primeiro lugar, a primeira característica, o primeiro traço, né, ao contrário do que pensavam os economistas clássicos, o mercado apresenta-se não como um dado natural, mas como uma realidade construída. Então, isso aqui é importante, quer dizer, ou seja, todo o pensamento clássico liberal vai falar que o mercado é um dado da natureza, né, da natureza das sociedades, da natureza humana. Né? Então, o que eles, quer dizer, colocam no decorrer do livro é que o mercado é uma construção política e social. Existe quer dizer, um processo político, né, construído, em que o mercado faz parte. Então, já tem uma diferença entre o pensamento neoliberal, né, e o pensamento liberal clássico. Então, em primeiro lugar, portanto, quer dizer, o primeiro traço, né, da razão neoliberal seria esse daqui, quer dizer, né? Então, o mercado não é um dado natural, mas uma realidade construída, politicamente e socialmente construída, e que, como tal, requer a intervenção ativa do Estado. Embora o discurso, a retórica vai falar, não, quer dizer, é menos Estado, né? Os políticos liberais, os políticos, né, conservadores vão falar isso, na prática exige uma intervenção do Estado, uma intervenção ativa, uma presença ativa, mas não a presença ativa do Estado com uma concepção pública, uma concepção de bem comum, mas sim uma concepção de o Estado mesmo sendo um agente do mercado. O Estado sendo, inclusive, né, o Estado empreendedor, o Estado mercado, o Estado como ente, né, do próprio capitalismo. Então, uma intervenção ativa do Estado, assim como a instauração de um sistema de direito específico. Então, quer dizer, modifica também a ordem jurídica. A ordem jurídica contratual, baseada na ideia de contrato igual para todas as pessoas, né, da igualdade jurídica, também é modificado aqui. O direito passa a ser centrado principalmente nos aspectos privados do direito.
Nesse sentido, o discurso neoliberal não é diretamente articulado a uma ontologia da ordem mercantil, pois longe de buscar em algum curso natural das coisas o fundamento da sua própria legitimidade, ele assume deliberadamente, explicitamente seu caráter de projeto construtivista. Então, quer dizer, ele é o resultado desse processo daqui. O segundo traço, né, em segundo lugar, a segunda característica dessa razão neoliberal seria a essência da ordem do mercado reside não na troca, mas na concorrência. Todo o pensamento liberal clássico vai falar a ideia das trocas, né? Então, a ideia do mercado seria vinculado à troca de mercadorias, à troca, né, de um processo em que a mão invisível, como diria o Adam Smith, seria o regulador desse processo daqui. Isso está presente, isso continua na retórica neoliberal, isso reaparece, mas não na prática. Na prática, a essência, como ele diz aqui, da ordem, né, de mercado neoliberal, quer dizer, não reside mais na troca, mas na concorrência, definida como relação de desigualdade. A gente vai perceber que o pensamento liberal clássico vai falar o tempo todo em igualdade, inclusive igualdade no mercado. A própria ideia de igualdade jurídica, o direito, né, de relação entre iguais, é entendido como uma relação livre entre iguais, a relação entre o capital e o trabalho. O capital, né, é proprietário, né, quer dizer, o capitalismo, a burguesia é proprietária, exercendo seu direito de propriedade em relação ao capital, né, e o trabalhador proprietário da sua força de trabalho. Então, relação entre iguais, que é uma ficção, né, mas aparece no pensamento liberal clássico. Aqui, né, a relação é claramente de desigualdade, né, desigualdade entre diferentes unidades de produção ou empresas e desigualdade entre capital e trabalho. Não existe essa relação, né, proposta entre iguais. Ao contrário, toda referência que vai aparecer na razão neoliberal é a ideia, né, do empreendedorismo, tanto que passa a existir nos processos de precarização do trabalho, de uberização, que nós estamos assistindo no mundo inteiro nos últimos anos, todo um contexto em que vai falar, deixe de ser trabalhador, né? Você é um empresário, o empresário de si mesmo, você é um empreendedor, né? E através da meritocracia você vai prosperar. Então, existe uma modificação nesse processo daqui. Então, o empreendedorismo, ele aparece como uma referência cruzando a sociedade como um todo. Então, a segunda característica, né, seria essa ideia da concorrência baseada, né, na ideia de empresa, né, de empreendedorismo, cuja relação é uma relação de desigualdade entre diferentes unidades de produção ou empresas. E essa empresa ele coloca entre aspas, porque empresa pode ser uma empresa mesmo, uma fábrica, uma grande corporação, mas é empresa individual, né? Aquele rapaz que está de bicicleta ou de motocicleta entregando comida ou fazendo algum serviço, ele é um empreendedor de si mesmo, ele é uma empresa em si, né? Então ele não seria um trabalhador, ele seria, né, um empreendedor. Por conseguinte, construir o mercado implica fazer valer a concorrência como norma geral das práticas econômicas. Diz aqui ele, essa norma não exclui, mas ao contrário, implica estratégias de alianças, entre aspas, praticadas pelas empresas para reforçar suas vantagens concorrenciais. Daí a voga do termo cooperação, né? Então, toda hora se fala na cooperação, né, que aparece no vocabulário da administração de empresa, vocabulário gerencial, né, contemporâneo, evidenciando o recurso a uma combinação flexível de cooperação e concorrência. Assim como a cooperação voluntária, exaltada, né, por Spencer, sob a forma de contrato, as relações informais pelas quais opera a troca de saber entre empresas concorrentes não se refere a uma cooperação genuína, no sentido de compartilhamento não transacional. Então, quer dizer, se constrói toda uma referência, né, nessas práticas econômicas
com base na concorrência, né, e com base nessa cooperação-concorrência. Nesse sentido, é forçoso reconhecer que a principal lição dos ordoliberais, né, quer dizer, que é uma das correntes dentro do neoliberalismo, prevaleceu. A missão dada, e quer dizer, uma das características do ordoliberalismo é exatamente a intervenção do Estado na economia liberal, então, no capitalismo liberal. A principal lição dos ordoliberais prevaleceu. A missão dada ao Estado, que vai muito além do tradicional papel de vigia noturno. Então, o Estado, né, tem o papel de instaurar a ordem, né, no mercado, a partir do princípio constituinte da concorrência, supervisionar o quadro geral. A gente tem visto isso nas economias contemporâneas, né? Então, o discurso, não, a gente não intervém no mercado, não, mas ao mesmo tempo regula uma série de coisas, o Banco Central, né, no Brasil, nos Estados Unidos, em uma série de países, o Ministério, né, da Fazenda, quer dizer, em relação a uma série de coisas. Então, quer dizer, para dar exatamente esse papel de ser um supervisor do quadro geral do mercado. Por isso, uma ordem quadro, um quadro geral que é ordenado e que o Estado tem esse papel, né? Então, quer dizer, aí, o ideal nesse processo daqui no campo jurídico seria de uma sociedade de direito privado. Então, quer dizer, o direito que tem, lógico, o direito burguês, o direito que vem com a sociedade liberal a partir do século XVIII, é exatamente a ideia, né, do direito público e do direito privado também, né, mas a partir da base do contrato social, do pensamento liberal. E o contrato social tem a ver com o direito público, né? Quer dizer, e o direito privado se associa ao direito público nesse contexto. Aqui a gente vai ver que o ideal passa a ser a privatização em todos os campos do direito, inclusive no campo administrativo, no campo constitucional, enfim, uma nova norma de concorrência em todos os níveis, né, que atinge inclusive o indivíduo, né, indo contra toda uma norma social de solidariedade, que teria a ver com sociedades ou socialistas ou social-democratas, né, algum outro modelo de sociedade. A terceira característica, o terceiro traço da razão neoliberal, né, o que é mais novo, diz aqui o seguinte: tanto relativamente ao primeiro liberalismo clássico, quanto ao liberalismo reformador, né, dos anos de 1890 entre 1890, final do século XIX, e 1920, pós-Primeira Guerra Mundial, contexto que começa uma grande crise que se arrasta, né, e entra pelos anos 30, crise essa do capitalismo, que tem um momento-chave em 29, com a quebra da Bolsa de Nova York, mas que já vinha com contexto de crise do pós-Primeira Guerra Mundial, né, e que abre espaço, inclusive, para, né, uma crise do próprio liberalismo, da própria democracia liberal e o surgimento dos fascismos. A gente já viu isso daqui. Então, esse terceiro traço, ou terceira característica, né, a gente vai ver que tanto relativamente a esse primeiro liberalismo do século XIX, né, século XVIII para o século XIX, quanto desse liberalismo reformador, entre aspas, de 1890 a 1920, o Estado não é simplesmente guardião vigilante desse quadro. Ele próprio, Estado, em sua ação de Estado, é submetido à norma da concorrência. Então, quer dizer, isso daqui a gente vai ver, talvez, nos discursos políticos contemporâneos, né? Quer dizer, quando o ministro da Saúde, que saiu, né, fala, mas como é que a gente vai ficar comprando ventiladores, sem mais nem menos, sem fazer uma planilha de custo-benefício? Vai que daqui a pouco, em poucos meses, diminui o número de afetados por coronavírus e a gente vai ter um prejuízo, porque vai ter uma quantidade enorme de ventiladores, né, e não vai ter tantas pessoas precisando disso, embora neste primeiro momento até precise. Ou seja, esse cálculo aqui, que é um cálculo frio e horroroso e terrível, ele tem a ver com essa lógica, né? Aquele ministro que saiu, ele era, quer dizer,
ele era o representante do Estado, ou seja, o Estado, né, ele aparece exatamente idealizando a ideia de uma sociedade de direito privado, ou seja, o próprio Estado é submetido à norma da concorrência. O Estado que é empreendedor e que age, que pensa, não em nome do bem comum, ou do comum, ou do público, quer dizer, ou no sentido de, olha, vamos comprar ventilador, no momento, esse é o papel do Estado, né? O Estado não tem esse papel de bem comum, ele tem o papel de gerenciador do próprio mercado. Então, de garantia para o mercado. Então, quer dizer, o próprio Estado, né, ele é submetido a essa norma da concorrência, norma do mercado. Então, não existe nenhuma razão para que o Estado seja exceção às regras de direito privado que ele próprio é encarregado de fazer e aplicar. Muito pelo contrário, toda forma de autoisenção ou autodispensa de uma parte, de sua parte apenas, o desqualificaria em seu papel de guardião inflexível dessas regras do mercado. Resulta dessa primazia absoluta do direito privado um esvaziamento progressivo de todas as categorias de direito público. Isso aqui é fundamental. Se passa a existir o ideal de uma sociedade de direito privado e o próprio Estado, né, que é a representação máxima na sociedade moderna, a partir das grandes transformações e do próprio surgimento do Estado Nacional e da própria ascensão da burguesia, do próprio pensamento liberal clássico aparecendo, né? Quer dizer, o próprio Estado, que é a expressão do contrato social, portanto, do bem comum, ele se esvazia disso. Ou seja, a lógica é exatamente, né, que o Estado ele passe a ser esvaziado, quer dizer, o direito público passa a ser esvaziado, as categorias de direito público, como eu falei agora há pouco, o próprio direito administrativo, o direito constitucional, o direito penal, né, quer dizer, todos eles são privatizados, o direito do trabalho, os direitos previdenciários, eles ou desaparecem ou são privatizados dentro de uma lógica, né, privatista de mercado. Então, resulta dessa primazia absoluta do direito privado um esvaziamento progressivo de todas as categorias do direito público, que vai ao sentido não de uma abrogação formal destas últimas, mas de uma desativação da sua validade operatória. Então, quer dizer, pode continuar ali, mas ele não funciona mais, esse direito público, da forma, né, da lógica pública do próprio direito. O Estado é obrigado a ver a si mesmo como uma empresa. Isso aqui a gente falou anteriormente. Então, o Estado, ele é uma empresa, e ele se vê como uma empresa, ele se vê como um ente privado, né, dentro desse processo daqui. Tanto no seu funcionamento interno, então, a relação, por exemplo, com os funcionários públicos, a relação com os outros entes da sociedade, na sociedade como um todo. Ou seja, a sociedade não tem cidadãos, ou é uma cidadania de mercado, né? O Estado tem contribuintes. Quer dizer, o Estado tem aqueles que contribuem. Os que contribuem mais vão ter mais benefícios. Os que não contribuem, né, não vão ter benefícios, até porque é o mercado que vai regular, exemplo, na saúde, né, na educação, nos serviços públicos, na água, a privatização da água e assim por diante. Então, o Estado é obrigado a ver a si mesmo como uma empresa, tanto em seu funcionamento interno como na sua relação com os outros Estados. Então, também, né, nas relações internacionais. Assim, o Estado, ao qual compete construir o mercado, então o Estado ele é o indutor do mercado, ele constrói o mercado, tem ao mesmo tempo que construir-se de acordo com as normas do mercado. Né? Então, também ele está em processo de construção com essas normas do mercado. Né? Quarto lugar, ou quarta característica, quarto traço, né, característico da razão neoliberal. A exigência de uma universalização da norma de concorrência ultrapassa largamente as fronteiras do Estado, atingindo diretamente até mesmo os indivíduos em sua relação consigo mesmo. Aqui entra na dimensão da construção, né, de uma subjetividade neoliberal, ou seja, a construção do indivíduo, né, do ser humano, vamos chamar assim, dentro da lógica do indivíduo, né, e a lógica, quer dizer, das dimensões subjetivas
dessa sociedade com base no capitalismo neoliberal. Então, em quarto lugar, a exigência de uma universalização da norma de concorrência que ultrapassa largamente as fronteiras do Estado, atingindo diretamente até mesmo os indivíduos na sua relação consigo mesmo. As relações entre os indivíduos passam a ser definidas como uma lógica de mercado, em todas as dimensões, né? Nas dimensões das relações contratuais do ponto de vista, lógico, econômico, mas relações que podem ser relações de trocas, relações de ajuda, relações de auxílio, relações afetivas. Todas as relações são mercantilizadas, né, e passam a ser definidas com aquela lógica da concorrência, né, que está presente. Então, a gente vai perceber, né, isso daqui colocado como uma referência positiva, eles consideram isso positivo para a sociedade. Então, os indivíduos em si, né, são empresas, pequenas empresas, né, o Estado submetendo as normas de direito privado, né, esvaziando o direito público, né, e ampliando, quer dizer, esse direito privado a todas as esferas do direito público. O Estado entendido como uma empresa privada e o indivíduo entendido como uma empresa também privada. Todas as esferas públicas submetidas ao Estado e todas as esferas individuais submetidas ao Estado, né? Não somente as relações mercantis que os indivíduos podem estabelecer, compra e venda, mas as relações humanas, ou seja, a substituição de uma norma, né, de solidariedade dentro da sociedade por normas de mercado nas relações entre os indivíduos, todas as relações, né? Então, de fato, a governamentalidade empresarial que deve prevalecer no plano da ação do Estado tem um modo de prolongar-se no governo, né, do indivíduo empresa. Ou, mais exatamente, o Estado empreendedor deve, como os atores privados da governança, conduzir indiretamente os indivíduos a conduzir-se como empreendedores. Portanto, o modo de governamentalidade própria do neoliberalismo cobre o conjunto das técnicas de governo que ultrapassam a estrita ação do Estado e orquestram a forma como os sujeitos se conduzem por si mesmos. A empresa é promovida a modelo de subjetivação. Então, quer dizer, a ideia da empresa. Nós todos somos empresas de nós mesmos, né? Cada indivíduo é uma empresa que deve se gerir em um capital que deve se fazer frutificar. Então, as qualidades, as habilidades aprendidas ou naturais, os dons que as pessoas têm, são capitais, né, dentro dessa empresa, que devem ser revertidos, né, de forma lucrativa, produtiva, como uma empresa. Né? A ideia, então, a arte, como falou, os afetos, a vida toda dentro dessa lógica. A ideia do empreendedorismo, do indivíduo empresa, do Estado empreendedor, o mercado, né, levando o indivíduo, estimulando exatamente nesse sentido, né, reforçando essa racionalidade pós-democrática, né, essa racionalidade ademocrática, essa racionalidade que se afasta, né, das ideias de solidariedade, democracia, e que reforça espaços, né, para o surgimento, o desenvolvimento de traços autoritários, de traços que já estão presentes na sociedade, né, da própria desenvolvimento dos novos fascismos. Da construção do mercado, a concorrência como norma dessa construção e da concorrência como norma da atividade dos agentes econômicos, a concorrência como norma de construção do Estado e de sua ação e, por fim, a concorrência como norma do Estado-empresa, né? A concorrência como norma da conduta do sujeito-empresa. Essas são as etapas pelas quais se realiza a extensão da racionalidade mercantil a todas as esferas da existência humana e que fazem da razão neoliberal uma verdadeira razão-mundo, né? E aqui a gente vai ver, né,
ele voltando a trabalhar a supremacia do privado sobre o público, né? A ideia, o ideal de sociedade de direito privado esvaziando, destruindo, né? O direito público, a submissão do público ao privado, né? Quer dizer, a destruição, né, dos pilares da democracia, qualquer forma de democracia, qualquer prática democrática, inclusive da democracia liberal, né, e da democracia liberal no sentido que ela tem sido o modelo que a própria burguesia tem utilizado. A gente tem falado, inclusive, né, muitos aspectos da democracia liberal está interessando para os setores mais transformadores, mais à esquerda. Quer dizer, tem sido instituições da democracia liberal, nesse contexto que a gente está vivendo. Então, a gente vai perceber, né, que essa realidade daqui, dessa racionalidade neoliberal, rompe, né, com a prevalência do público, com o direito público, né, e rompe com uma democracia, ou qualquer forma de democracia, diluindo o direito e a democracia dentro dos espaços privados, né? Quer dizer, e que leva a um ultra-individualismo, que leva a uma sociedade, né, fragmentada, né, podemos dizer assim, uma sociedade que ela olha para o próprio umbigo, até porque não é a sociedade, são os indivíduos, ou os pequenos grupos. A gente tem visto também essa discussão em plena crise pandêmica da Covid-19. Né? Então, o que está colocado em jogo nesse sentido. Então, a ação pública submetendo a critérios de rentabilidade privada, o esgotamento da democracia liberal, né? A administração pública submetida a determinada técnica, a ideia, quer dizer, né, de um tecnicismo que já estava presente antes, mas que ganha uma dimensão muito grande, e, né, o questionamento prático de direitos, que até então eram direitos ligados à cidadania, a começar pelo direito à proteção social, que passa a ser questionado, né, que foi historicamente estabelecido como consequência lógica da democracia política. A ideia mesmo histórica, né, de uma cidadania social, ou seja, de direitos de proteção social a partir da cidadania, não a cidadania individual somente, né, os chamados direitos sociais, direitos econômicos, sociais e culturais, né, dentro da lógica mais ampla de direitos humanos, a gente vai ver que é diretamente afetado, diretamente golpeado nesse processo daqui. Então, questionamento prático de direitos até então ligados à cidadania, a começar pelo direito à proteção social, que foi historicamente estabelecido como consequência lógica da democracia política. A própria democracia política levou ao desenvolvimento desses direitos sociais, né, dessas proteções no campo social, e que requer Estado, mas não o Estado como empresa, o Estado como ente público, o Estado como uma expressão do conjunto da sociedade com aspecto de garantia, né, do garantismo estatal, do garantismo social, né, e, ao mesmo tempo, da ideia de solidariedade. Quer dizer, todos contribuem com impostos para que, né, se possa distribuir para todos e principalmente para aqueles que, por algum motivo, estejam numa situação precária, numa situação, né, de necessidade, enfim, quer dizer, dentro de uma lógica de solidariedade. Nada de direitos, né, se não houver contrapartidas. Aquela bobageira, né, não existe almoço grátis. Quer dizer, como não existe almoço grátis? Enfim, tanto existe que esse Estado empreendedor, ele é o que mais dá almoço grátis para a burguesia, para o capital. Né? Nada de direitos se não houver contrapartidas. É o refrão para obrigar os desempregados a aceitar o emprego inferior. Né? Então, a precarização. E para fazer os doentes ou os estudantes pagarem por um serviço cujo benefício é visto estritamente como individual. Então, se você não tem como pagar, você não tem estudo. Se você não tem como pagar, você não tem saúde. Né? Ou vai ter, né, se você pagar menos saúde, vai ter menos serviços. Né? Para condicionar os auxílios concedidos à família às formas desejáveis de educação parental. O acesso a certos bens e serviços não é mais considerado ligado a um status que abre porta para direitos, mas o resultado de uma transação entre um subsídio
e um comportamento esperado ou um custo direto para o usuário. A figura do cidadão investido de uma responsabilidade coletiva desaparece. Então, a ideia dos indivíduos de uma responsabilidade coletiva, né, solidária, desaparece aqui, pouco a pouco dando lugar à ideia do homem empreendedor. Este não é apenas o consumidor soberano da retórica neoliberal, mas o sujeito ao qual a sociedade não deve nada. Então, quer dizer, ele se sente, olha, foi o meu próprio esforço que levou isso aqui. Parece importante em relação a algumas realidades nos Estados Unidos e no Brasil, né, no papel da religião nisso, seria assim, uma teologia empreendedora, teologia do mercado, que tem a ver com as igrejas neopentecostais, das novas igrejas evangélicas, que junta isso, essa ideia do homem empreendedor, da meritocracia individual, né, que, quer dizer, em que o sujeito, quer dizer, ele independe da solidariedade e da sociedade, né, ainda entra a figura de Deus, né, porque Deus me deu esse automóvel, porque Deus, né, quer dizer, eu fui bom para Deus e aí ele me retribuiu com isso. A figura do cidadão com responsabilidade coletiva dá lugar ao indivíduo empreendedor. Cidadão com responsabilidade, né, social desaparece e aparece a figura do homem empresa, do indivíduo empresa. Referência da ação pública não é mais sujeito de direitos. Isso aqui é importante. A referência da ação pública não é mais o sujeito de direitos. A ação pública só deve existir, né, para e em função do indivíduo, né, que trabalha em benefício próprio. Então, quer dizer, não espere nada do Estado, até para o Estado agora é empresa também, né? Não espere nada de solidariedade, né? Quer dizer, o Estado e a ação pública só deve existir para e em função do indivíduo que trabalha em benefício próprio, o autoempreendedor, né? A lógica social da exclusão, né? Da ampliação da exclusão. Aqui a gente vai recorrer, né, a autores como Hayek, autores, quer dizer, do próprio neoliberalismo, que vão trabalhar isso, e ele trabalha isso aqui também no texto, né? Quer dizer, o próprio Hayek vai colocar exatamente, quer dizer, um ataque à democracia e ao liberalismo, e qualquer forma democrática, um ataque à social-democracia, à democracia liberal, né? E também a qualquer forma de sociedade regulada. Então, ele vai colocar, quer dizer, o Hayek, democrático ou autoritário, o liberalismo é preferível à tirania da maioria, né? Que ele chamaria uma democracia totalitária, o Hayek. Então, ele vai, no entanto, seja democrático ou seja autoritário, o liberalismo é sempre preferível à tirania da maioria. Ele também continua a ideia de que a democracia se identifica, né? Quer dizer, ele diz aqui, se a democracia se identifica com a ideia, com a soberania do povo, aqui a democracia deve se identificar com a soberania do indivíduo, né? E não de um povo. Quer dizer, então ele modifica essa concepção. Então, e a ideia de que qualquer forma de participação do Estado, participação social, participação do comum, participação do público, seria uma expressão, né, de um paternalismo que seria muito ruim, seria negativo para o indivíduo, para a sociedade. Então, a corrosão dos direitos sociais, que afeta o cidadão, né, e essa cidadania social, dando início, né, à contestação da própria noção de cidadania. Então, quer dizer, a própria noção de cidadania começa a se esvaziar e pode desaparecer, porque se é o indivíduo, né, dentro de uma pós-democracia, a ideia de uma pós-cidadania, uma nova fase da história das sociedades ocidentais, né, pós-democráticas. Mais adiante, né, e aí para a gente ir terminando, aí do Hayek falando, né, quer dizer, fazendo uma crítica à liberdade, a ideia de liberdade, não a liberdade do mercado, do indivíduo empreendedor, né, mas as liberdades com características sociais. Não é o povo como coletivo social, sujeito social, que deve ter liberdade, mas sim o indivíduo. Veja bem, não é o povo,
né, para a lógica neoliberal, não é o povo como coletivo social ou sujeito social que deve ter liberdade, mas sim o indivíduo, a liberdade individual ligada ao mercado, uma liberdade que tem que ter uma dimensão empreendedora, uma dimensão produtiva, uma dimensão, né, de ser autoempreendimento dentro do mercado, né? Então, a democracia apenas como uma técnica de escolha de dirigentes empresariais. Então, quer dizer, a democracia poderia servir como essa técnica, né, administrativa, podemos dizer, ou não. Né? Então, quer dizer, ela pode ou não ser utilizada. Para Hayek, a democracia não deve ser fundada com base na soberania do povo. Portanto, não mais como regime político, diferente de outras democracias, né, como técnica de seleção. Então, como técnica gerencial que estaria presente aqui. Por fim, né, os autores, o Dardot e o Laval, vão colocar aqui virada imposta pela extensão da crise financeira, a crise de 2008, né, os dirigentes dos países capitalistas dominantes, como vimos, essa crise financeira inicia uma crise na governamentalidade neoliberal. Então, quer dizer, ela obriga e ela cria um certo momento de turbulência. Naquele momento, o Estado, inclusive, é chamado, né, para ajudar as grandes empresas, né, colocando dinheiro, como agora também, mas, ao mesmo tempo, esse Estado já é um Estado que tem aquelas características de construtor do próprio mercado, né? Então, o reajuste do conjunto dispositivo Estado-mercado estaria presente nesse primeiro momento de emergência no pós-2008, a crise de 2008. Nós estamos vendo uma continuidade dessa crise de lá para cá e com agora um aprofundamento terrível que já vinha acontecendo, ou seja, o contexto de crise já antes da pandemia do coronavírus já estava se aprofundando no mundo inteiro, né, com guerras comerciais, com um contexto de disputas e quebra, né, econômica que, né, ganhou uma dimensão nova com o coronavírus. Então, a gente estaria numa segunda fase neoliberal, né, numa nova fase do neoliberalismo, em que, né, presente essa racionalidade neoliberal. Então, o neoliberalismo impõe-se, né, como governabilidade, né, sem, quer dizer, em toda a sociedade. Então, está presente aqui, né, vamos ver se tem mais algum aspecto que a gente possa explorar. E aí nós terminamos, né, aqui essa análise muito rápida do último capítulo do livro, né, A Nova Razão, A Nova Razão do Mundo, ensaio sobre sociedade neoliberal, do Pierre Dardot e Christian Laval. E agradeço, né? Até a próxima.